Graça e paz, gente. Hoje, além de nós continuarmos a nossa série de mensagens, estamos utilizando o nosso livro base de discipulado Vida Frutífera, nesse mês de outubro. E nós já falamos sobre salvação, falamos sobre perdão e falamos sobre a nossa vitória, mesmo sem lutar, contra a nossa perdição. Jesus venceu essa luta por nós. E o que dessas mensagens, você que pode acompanhar tudo, o que é que mudou na sua vida? Você que ainda não se dobrou a Jesus, por que você não se dobrou ainda? Sobre perdão, você tem dificuldade em perdoar? Ou tem alguém que você precisa perdoar que você não perdoou? Por que você não perdoou ainda? Você está esperando o quê? E sobre a vitória em Jesus, o pastor Genilson trouxe uma frase muito interessante, que eu acho que foi Moody, que disse que quando alguém se converte e ele não consegue ver toda a plenitude do que foi a conversão dele, ele só enxergou o evangelho pela metade. Obrigado, Mari. Ele não conseguiu enxergar o evangelho todo. Ele não conseguiu enxergar a vitória de Jesus sobre o pecado dele. Ele ainda acha que depende dele alguma coisa para que ele seja salvo e redimido. O que depende de nós, depois desse reconhecimento da salvação e a vitória que Jesus traz a nós, através do seu sacrifício, é exatamente a prática disso. É a prática do Evangelho. Evangelho não é teologia. Teologia qualquer um faz. Evangelho não são apenas os escritos que o Espírito Santo inspirou Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho é a vida de Jesus Cristo sendo vista na nossa vida. E eu queria conversar com vocês hoje sobre o tema o segredo. E eu estava vendo num dicionário, pelo menos na língua portuguesa, segredo ela tem dois significados. Que é o significado daquilo que está oculto, em que naturalmente nós vamos revelar ou não para alguém, dependendo de uma ordem ou de uma necessidade. E segredo pode ser a solução de algo para uma determinada situação. Por exemplo, você quer ter uma vida saudável? Qual é o segredo? Durma bem, se alimente bem e se exercite constantemente. Esse é o segredo. E sobre vida pessoal, eu queria contar um segredo para vocês hoje meu. Não é que eu não goste, mas eu não falo muito sobre isso. Hoje é 23 de outubro. Há 5 anos, essa data para mim ela tem um outro significado. Ela já tinha um significado de 23 anos, que há 23 anos atrás eu perdi alguém muito querido, que era um dos meus cunhados. Era alguém que teve uma vital importância na minha vida, sobre alguns aspectos, que hoje ainda eu luto contra esses aspectos, mas parte do que ele fez comigo, sem nem saber, sem nem ter noção do que estava me afirmando, me fez melhorar sobre muitas coisas. Eu só tinha 13 anos, tá? Ou seja, 13 mais 23 dá 25, né? Não é isso? E hoje também seria aniversário do meu pai. Seria 79 anos. Hoje é um dia para mim também de reflexão, mas também é um dia de bons pensamentos. Meu pai era um cara muito para cima. Meu pai era um cara que
Infelizmente, a gente só, ou nós, eu e ele, nós viemos nos descobrir nos 80 finais dias da vida dele. Infelizmente. A gente teve muitas oportunidades, mas o coração dele não deixava se abrir, mas foram 80 dias de muita luta, mas foram de muitas descobertas também. Então esse é um segredo meu para vocês. Mas a mensagem de hoje é sobre literalmente esse segredo, ou um dos segredos da vida cristã, que é o segredo da atuação do Espírito Santo sobre a igreja. Então a gente vai estar abrindo na carta de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas antes de entrar no texto, eu queria que a gente pudesse dar uma rápida caminhada sobre o porquê que Paulo escreveu essa carta. E tem tudo a ver, Gálatas 5, 22 e 23. Esse será o nosso texto base de hoje. Então, Gálatas é escrito com o propósito de combater falsos ensinos que entraram naquela igreja, por um grupo chamado judaizantes, que era um grupo de judeus ou não judeus, mas que viviam sobre a prática do judaísmo. Alguns deles se diziam convertidos a Cristo, mas também diziam que o sacrifício de Cristo ele era insuficiente para a salvação, remissão de pecados e de uma vida completa com Deus. Então, isso me faz refletir sobre muitos aspectos. Sobre hoje, por exemplo, quantos ensinos têm entrado na igreja que têm substituído Jesus? E eu não falo só de salvação. Eu falo sobre, por exemplo, prioridade. Qual a prioridade hoje da igreja? Então, muitas coisas vão entrando na igreja, elas vão substituindo o Evangelho. E nessa carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo ele faz uma afirmação muito categórica. Ele diz o seguinte: se vier um de nós, ou outras pessoas, ou até um anjo vindo do céu, e lhe pregar, ou lhes anunciar um outro evangelho, seja anátema, ou seja maldito. Então, todas as vezes que o evangelho ele é substituído por uma outra mensagem, essa mensagem ela vai trazer não só maldição, mas maldito também é aquele que anuncia. E nós muitas vezes não paramos para pensar sobre isso. Sobre que tipo de conteúdo nós como igreja temos levado as pessoas e colocado isso como o evangelho. Como se fosse Jesus que estivesse dizendo para que você e eu pudéssemos levar isso adiante. Então, nada mais além do Evangelho tem que ser levado pela igreja. Apenas o Evangelho. E no capítulo 5 de Gálatas, eu acho que, para mim, particularmente, esse é o melhor capítulo da carta. Ele parece ser um resumo da carta toda. Versículos 1 a 11, Paulo ele vai tratar sobre a nossa liberdade em Cristo. Quando alguém se dobra a Jesus, ele deixa de ser escravo. Ele não pode ser mais escravo de absolutamente nada. E Paulo está falando aqui da escravidão, de práticas da lei de Moisés, que não deviam ser mais observadas pela igreja, como, por exemplo, a circuncisão.
Então Paulo diz, foi para a liberdade que vocês foram chamados. Vocês não foram chamados para ser escravo de absolutamente nada daquilo que Jesus não deixou e disse, é isso que vocês devem praticar. E lembrando mais uma vez que a temática de Paulo, nesses versículos, é a circuncisão. Você pode abrir o leque para outras coisas? Pode. Mas o texto trata sobre circuncisão. Versículos 13 a 15, isso aqui me trouxe até um choque na hora. Eu já li isso aqui várias vezes, esse texto. Que Paulo, quando ele fala sobre a liberdade em Cristo, ele está falando sobre aqueles que eram ligados ainda a algumas coisas da lei que não deveriam ser praticadas. E Paulo está aqui dando uma deixa de que, quando essas pessoas passaram a querer viver algo que não era mais para ser vivido, estava havendo confusão na igreja. Versículos 13 a 15. E o versículo 15, Paulo vai dizer o seguinte: mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que vocês não sejam destruídos mutuamente. Então, quando nós substituímos o evangelho por qualquer outra coisa, a tendência da igreja é se autodestruir. E essa expressão, morder uns aos outros, era utilizada para animais selvagens que estavam em luta constante até que um dos dois fosse derrotado. Isso me trouxe um choque tremendo sobre essa expressão. Paulo está dizendo que nessa igreja aqui era possível que alguns irmãos em Cristo, que diziam professar o mesmo Senhor, estavam se autodestruindo ou esperando que um dos dois fosse destruído. Então a liberdade em Cristo, ela não é para isso. Versículos 16 a 19. Paulo vai tratar sobre viver no Espírito. Vivam no Espírito e jamais satisfaçam os desejos da sua carne. Paulo não dá nenhuma brecha para dizer assim, de vez em quando, não, jamais, não façam. Vocês são livres em Cristo para viver as coisas de Cristo. A igreja, ela é livre para viver o Evangelho. A igreja, ela é livre para denunciar o erro. A igreja é livre, única e exclusivamente para viver apenas o Evangelho. Fora disso, são obras da carne. Que ele vai começar no ele ainda começa no versículo 19, então vai 16 a 18, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Ou seja, não está nada escondido. Talvez nós, como pecadores, nos escondamos quando vamos pecar. Mas nada que nossa carne é propensa a fazer está desconhecido. Está tudo aberto. E ele diz o seguinte: e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgia e coisas semelhantes a estas.
Então a lista é grande. Declaro a vocês, como já antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que são escravos dessas coisas e de outras coisas associadas ou semelhantes a essas, não herdarão o reino de Deus. Então, só isso já poderia nos trazer muitas ou intensas reflexões. Mas, como eu disse, a nossa mensagem hoje é o segredo. E o segredo do poder do Espírito Santo atuando na igreja. E o que eu vou dizer agora, gente, com muito carinho, com muito respeito, o Espírito Santo, ele é livre para agir conforme ele quiser. João capítulo 3. Esse é um texto, infelizmente, muito mal interpretado, quando Jesus está conversando com Nicodemos. Jesus diz: Nicodemos, o vento sopra onde quer. Ele não está falando de conversão, não. Ele está falando de convertido. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos os que são guiados pelo Espírito. Então ele é livre para levar a igreja dele para qualquer lugar, para agir conforme ele quer. Mas algumas coisas que vêm sendo postas desde a década de 60, dizendo que são ações do Espírito Santo, eu não vou dizer que é mentira, mas eu não consigo encontrar nenhum respaldo na Bíblia. Então, quem faz é total responsável pelos seus atos. Às vezes até a gente brinca, né? Tem até uns videozinhos aí rolando. E tem um vídeo que estão se encontrando dois cristãos, né? Aí quando um já vê, o outro faz: eita, que eu senti algo diferente. Já sabia que era você que estava chegando, irmão? Né? Assassino de demônio. Gente, eu não estou dizendo que isso não é possível, não. Eu não estou falando que eu estou diminuindo a ação do Espírito Santo, não. Mas algumas coisas, me perdoe, gente, ficar rodando no mesmo lugar, cheio do Espírito Santo, meu amigo, ele está cheio de tontura depois que ele rodar. Isso eu questiono. Eu tenho total liberdade de falar isso. Tem um senhor mesmo que tem um monte de vídeo que ele dá cada pulo. Pessoas estão cheias do Espírito Santo. Dizem. Está cheio do Espírito Santo. É orar todo dia. Ler a Bíblia todo dia. Jejuar, sim ou não? Não senti firmeza. Sim ou não? Sim. Tem certeza? Se você ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, jejuar todo dia, isso vai fazer com que você mude sua vida? Tem certeza? Tem alguém para mim assim, de lado, assim, é ou não é? Ou será que ler a Bíblia, jejuar e orar, conforme diz o Evangelho, e a partir dessas práticas espirituais, você busca mudar, aí vem a mudança? Não seria assim? Ou será que se você ler só a Bíblia, você vai mudar? Você tem que fazer o quê depois que você lê? E depois que você ora, você tem que fazer o quê? Obedecer o que a voz de Deus está mandando você fazer. E quando você jejua, você precisa estar disposto a fazer aquilo que Deus está chamando você para fazer. Então você pode jejuar por 21 dias para não sei o quê, você pode 7 dias, 30 dias, 40 dias... Mas se sua vida não mudar, o seu jejum vai ser em vão. A sua leitura da Bíblia vai ser em vão. A sua oração ela vai ser em vão. Teve uma pessoa, me permitam dar esse exemplo, que ela me viu cantar o casado do esporte, ele só faltou me jogar no inferno de novo, né? Jesus me tirou, ele queria me colocar lá de novo. Porque o irmão disse que ficou escandalizado.
com aquilo. E essa pessoa orava todo dia de manhã de joelho. E ele mandou um recado pela esposa dele, tá? Ele nem veio falar comigo. Eu disse, tá bom, azar o dele, né? Ele não vai para o jogo, eu vou, problema dele. Tá? E esse mesmo cara que me reprovou porque eu cantei Casar, Casar, o melhor do Nordeste, o único que não é Série C nem D, né? Desculpa, tá, gente? Vocês que estão de férias, ainda vou jogar 2 jogos ainda, tá? E aí, essa mesma pessoa bateu na esposa com a mão, com o pé e com o capacete dele. Estava cheio de Deus. Orava todo dia de manhã. O miserável aqui cantava Casar, Casar, ia para o inferno. E ele se colocando acima de mim. Não me vanglorio por isso. Eu só estou dizendo para vocês que muitas vezes pessoas afirmam coisas sobre o Espírito Santo das quais elas não estão fazendo. Fazem afirmações de coisas que não vivem. Declaram dizer que são pertencentes a valores que dentro da sua casa não é visível. Tratam a sua esposa como se fosse qualquer coisa. Ou tratam o seu marido como se fosse qualquer coisa. Os filhos nem se fala. Não são exemplos no seu trabalho, na faculdade, na escola. Maus vizinhos. O vizinho quer dormir e ele lá escutando louvor e vou desligar não, porque Jesus está mandando e incomodando o vizinho. Não sabe escutar para ele, tem que escutar para todo mundo ouvir. Mas o louvor é de Deus. A música é de Deus. Mas a tudo não é de Deus não, irmão. Então existem coisas que nós atribuímos ao Espírito Santo que não é Ele que está fazendo. E é isso hoje que a gente vai estar vendo aqui. 9 qualidades ou 9 descrições de quem é o Espírito Santo e do que ele quer dispensar sobre a igreja e do que ele espera da igreja após absorver essas coisas. Versículo 22. Paulo vai dizer o seguinte, mas, ou seja, as obras da carne, elas são essas, mas o fruto, perceba que Paulo faz uma troca. Ele não usa obra para o Espírito, ele usa fruto. Sabe por quê? Obra aqui significa literalmente aquilo que o homem pode construir, como por exemplo isso daqui, ó. O homem habilitado ele pode construir isso aqui. Mas nenhum homem pode fazer surgir nenhum fruto, de nenhuma árvore. Ah, mas não tem os frutos transgênicos, mas eles são tirados de outros frutos. Os medicamentos, os que têm o DNA modificado, eles vêm de outro fruto. Eles não vieram do nada. Então Paulo quer dizer o seguinte, que fruto do Espírito só vem do Espírito. Ninguém pode produzir. Nada do que está aqui, nesses versículos aí, nem eu nem você, naturalmente, sem o Espírito Santo, podemos produzir. Nenhum. E é o fruto, e não os frutos. É um fruto, como uma laranja, por exemplo. Se você descasca, tira aquela pelezinha branca, eu não sei nem se o nome é assim, mas eu chamava aquilo de bago. Se não for bago, agora vai ser bago. Tá? Você vai tirando aquelas e você vai comendo de um por um. Se você for igual a mim, você vai pegar tudo da sua boca e só vai tirar os caroços. Mas se você é educado, você vai tirar um por um e você vai comendo. Aquilo é um fruto de várias partes, constitui apenas um fruto. Então Paulo vai dizer o seguinte, mas o fruto do Espírito é, 2 pontos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. As utilize e as pratique de forma não moderada. Muito pelo contrário.
E elas são divididas aí em 3 partes. A primeira parte, elas têm uma ligação direta com a nossa adoração a Deus. Por exemplo, vamos lá começar, amor. A palavra para amor aí significa ágape, ou seja, é o amor sacrificial. Ou seja, é aquela pessoa que busca transmitir a Deus e ao próximo toda ação que gere sacrifício no seu próprio corpo. E quando é que eu gero um amor compatível meu para com Deus? Simples, quando eu busco não pecar. Quando eu busco não fazer aquilo que fere o caráter de Deus. Diferente daquilo que eu faço pelo meu próximo. O amor ágape, esse amor, o amor de Deus, ele só é visível na nossa vida quando existe doação, perdão e compaixão. E doação não é aquilo que alguém pede e você faz. Doação é aquilo que sai de você de forma natural. Não precisa ninguém pedir. Nós, naturalmente, fazemos. Como aqui, né? Todos os homens que estão aqui presentes, por exemplo, fazem tarefas domésticas. Sim ou não? Vixe. Sim ou não? Sim. Será mesmo? Você lava prato? Você varre a casa? Limpa banheiro? Agora, gente, vamos ver aqui um parêntese, tá? Tem homens, e eu atesto disso, realmente existem pessoas que não têm literalmente tempo mesmo, o trabalho e outras questões. Mas os que têm tempo, já que, você já virou jaque na sua casa já? Você, homem, sabe o que é o jaque? Já que tu está aqui, pega aquilo ali, faz aquilo ali, bota aquilo em outro lugar, você perde o seu nome, você vira Jaque. Ô Jaque, chega aí. E parece que Jaque não vai embora não, meu amigo. Jaque fica até a hora de dormir. Ô Jaque miserável esse. Mas, brincadeiras à parte, isso é doação. Você, filho, dê um susto na sua mãe, arrume seu quarto. Você, esposa, pare do moído. Quando pede um negócio, só para quando o negócio chega, pede. Tu não viste não, filho? Tu viste, rapaz, compra, pega, vai, sobe, desce. Ô Jesus, tem misericórdia, pense é o iPad profissional, meu amigo. Ô Jeová, o modelo é igual ao iPod, meu amigo. Não para de renovar não, ó. É igual o iPod não, é igual o da Apple. Tecnologia de ponta. Se não pede de um jeito, pede de outro. Se aquele não funciona, vai inventar um jeito de pedir. Mas não para de pedir. Irmã, tenha calma, vá devagar. A cabeça do homem não é igual a da mulher, não. Só funciona com uma única coisa e olhe lá. E se for esquecido, acabou, meu amigo. Você fala com ele aqui, ele vai daqui para Pilatos, já esqueceu. É o que mesmo que tu pedisse? Não é? Pense, meu amigo. É um cérebro deste tamanho, mas olha, só usa isso. Mas tem que ter paciência, gente. Isso é doação. Quando eu me dou, naturalmente, o amor de Deus ele é visto em mim. Segundo, a alegria.
Aê, garoto. Muito bom. Alegria é a sensação vivida por todo aquele que é guiado pelo seu relacionamento com Deus. Quando eu parei para meditar sobre isso, eu disse, rapaz, acho que a alegria às vezes está fugindo, viu, da minha vida. Porque a alegria não depende da circunstância que você vive, não. Depende do seu relacionamento com Deus. Não importa o que esteja passando sobre a sua vida. Importa o que você sabe sobre Deus e o que tem de Deus dentro de mim e de você. Isso gera alegria. Porque ela não depende de mim. Ela não depende das situações que estão ao meu redor. Ela depende, literalmente, da minha relação com Deus. Ela não depende se o seu casamento está bom ou ruim, se o seu dinheiro está muito ou pouco, se sua saúde, se ela foi igual a minha. Né? Tem alguns aqui que são profissionais igual a mim. Tem doença até aonde não se imagina mais. Então, a nossa alegria, ou alegria, segundo a Bíblia, segundo o Espírito Santo, nada mais é do que o meu relacionamento com Deus, que me faz ter um sentimento de satisfação diária, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Terceiro, paz. Você tem paz? Tem? O que é paz? Leiam aí, por favor. O que está escrito aí? 1, 2, 3. É ter a certeza de que a minha vida, faltou aí, está inteiramente... A sua vida está sob o cuidado de Deus? Sim ou não? Você está em paz com isso? Gente, isso é convicção. Isso ninguém coloca em você. Mas também ninguém retira de você. A não ser você mesmo. Paz não é quando tudo está conforme eu quero. Mas a paz ela está sobre nossa vida quando tudo aquilo que Deus planejou está acontecendo. Agora, muitas vezes o que Deus planeja não é o que nós planejamos. Lembra o que Deus diz? Meus pensamentos não são os seus. E os meus planos também não são os seus. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Mas, tanto Abacuque, ou Paulo, quando cita Abacuque em Romanos 1,17, ele vai dizer o seguinte: o justo viverá pela... Vixe, meu Deus do céu. O justo viverá pela... Então é a minha fé que faz com que essa paz sobre aquilo que eu tenho certeza do cuidado de Deus sobre minha vida, ele vem até mim. Então paz é a convicção. Paz não é um sentimento passageiro ou aleatório. Paz é uma certeza que eu tenho independente de qualquer coisa. Quarto, longanimidade. Gente, olha aí que coisa linda. Ser paciente com aqueles que nos irritam ou nos perseguem. Não precisa dizer se você é longânimo ou não. Tá? Segundo, não se ira com facilidade. Terceiro, suporta a calúnia de outras pessoas. Quarto, não se vinga mesmo tendo oportunidade. Porque a Bíblia diz o seguinte:
A vingança é minha, diz quem? O Senhor. Se Ele quiser, Ele se vinga por você. Mas também, se Ele não quiser, aquele que enche a sua paciência, ficará enchendo a sua paciência. Até que você se torne alguém de longo ânimo. Veja que coisa boa. Isso é ser cheio do Espírito. Pular é fácil demais, irmão. Rodar melhor ainda. Agora, ser longânimo é mais complicado, ou não é? Vamos passar para o próximo. Vou já estar aqui se batendo já na cadeira. Tem mais. Acabou não. Benignidade. Olha só que coisa boa. Ser gentil com qualquer pessoa. Nós não podemos escolher quem nós tratamos com dignidade. Você e eu não podemos escolher quem nós tratamos bem. Diz o livro de Atos, através de Pedro, escrito por Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, Deus não faz acepção de quem? De pessoas. Mateus 5, Deus manda o seu sol sobre justos e injustos, e manda a sua chuva sobre os bons e os... Tem que dizer mais alguma coisa? Ou seja, seja benigno. Ser aquilo que me propus, sem estar condicionado ao comportamento alheio. Não depende do outro, depende só de você. Romanos capítulo 20, Paulo diz o seguinte: no que depender de ti, tenha ou tende paz com todo mundo. Depende de você, irmão. Não depende do outro, não. Só depende de você. Vamos para o próximo. Bondade. Bondade são nossas ações traduzidas em atos e palavras. Você que é casado, você falou como com seu esposo e com sua esposa hoje? Bem, amor, moinho, benção. Ou será que rolou outros adjetivos no meio desse vocabulário? Os nossos atos, eles revelam quem nós somos com naturalidade. Não precisa. Nós podemos até maquiar uma situação aqui e ali, mas na hora que o cerco aperta, nós mostramos quem de fato nós somos. Não tem para onde correr. Já dizia minha mãe, costume de casa vai à praça, meu amigo. É só uma oportunidade para mostrarmos quem nós somos, bondosos ou não. Agora, o oposto da benignidade, a bondade, ela não é só aquilo que nós fazemos para trazer um sorrisinho nas pessoas, não. Agora isso tem que ser feito com amor, tá? Não é de qualquer jeito, não. Vou corrigir o irmão. Ei, Micatos! Já vai gritando. Dono da verdade. Não. Senta aí, vamos conversar um pouquinho? Tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Se for conhecido, chega aí, vamos lá, vamos conversar sobre aquilo. Então você senta e você conversa. E é nesse momento que você corrige, reprova e disciplina. É como uma mãe que quer que o filho grite, gritando com ele. Tem mais contradição do que essa? O menino está gritando, para de gritar, menino! Meu Deus, às vezes eu olhava assim, para algumas das minhas irmãs gritando com meus sobrinhos, eu dizia, o que vai adiantar? Ele não vai, pai, ele vai gritar de novo. Você está gritando com ele. É fazer o oposto.
Corrigir, sim, mas da maneira certa, da maneira correta. Ou seja, é parte do fruto do Espírito que traz equilíbrio entre você trazer algo para a pessoa que mude a vida dela, mas quando precisar de correção, vai ter que ser feito. Como, por exemplo, Jesus, quando chegou no templo, para tirar os mercadores que estavam nos lugares, ou no lugar separado para a adoração dos gentios. Jesus chegou, opa, tudo bem, bom dia, como é que vocês estão aí, né? Estão vendendo onde não pode, estão trocando moeda onde não pode. Jesus pegou o chicote, derrubou, foi tudo. Sai daqui, bando de miséria, apontou para o outro lado, vamos para lá. Ele falou isso não, tá? Só mandou o povo embora. A casa do meu pai é casa de oração, não é casa de comércio. Botou todo mundo para correr, meu amigo. Isso é a ira santa de Deus que eu e você não podemos reproduzir. Por isso que precisa ser com o maior cuidado do mundo quando você vai corrigir alguém. Quando eu vou corrigir alguém, tem que ser feito de outra forma. E Jesus, quando ele tem os pés ungidos por aquela mulher prostituta, se ele soubesse quem é essa aí que está ungindo os pés dele, será que Deus não sabia quem era aquela mulher? Jesus fala, vocês aí, ela já está me preparando para o que vai acontecer comigo lá na frente. E vocês, estão nem aí. Essa mulher que vocês apontam aí, está vindo ungir os meus pés. Está me preparando para a minha morte. E vocês vão fazer o quê? Ou fizeram o quê depois da morte de Jesus? Vazaram, correram, foram embora. Vamos lá. Bondade, depois de bondade, fidelidade. Alguém que é digno de confiança. Significa fé e lealdade. Fé naquele em quem eu creio, Deus, e lealdade com Deus e lealdade com o meu próximo. É aquela pessoa que você confia nela de olhos fechados, mesmo sendo pecador igual a você, igual a mim. Mas é aquela pessoa que transmite confiança, alguém de caráter irrepreensível, não se vende, não se dobra a nada que não seja o Evangelho de Jesus. Oitavo, mansidão. Você é manso? É ou não é? Vamos lá. Ser controlado, mesmo tendo poder sobre a situação. Ou seja, é quando você tem razão de algo que foi feito contra você e você não gostou. Então você tem todo o controle da situação para fazer duas coisas. Ou você devolve na mesma moeda, como naturalmente nós fazemos, na verdade, ou você escolhe. Vamos ter calma para resolver o negócio. Não é assim que se resolve as coisas, entendeu? Não é assim que você fala quando está com raiva? Sente aqui, por favor. Nós precisamos ter uma longa conversa sobre determinado assunto. Não é assim? Abre o pote do biscoito, da bolacha, pega uma garrafa de café. Se não pode bolacha, está de dieta, pega uma frutinha, alguma coisa que você pode comer, qualquer coisa. Você sente e troca uma ideia numa boa, não é assim? Não é? Então é saber como reagir em situações desfavoráveis, gente. Senão nós não mostramos mudança nenhuma, nós não seremos diferentes de forma alguma com ninguém e para nada. E por último, gente, a palavra original, ou seja, essa palavra mansidão, ela é igual à palavra, ela é a mesma palavra praut, é a mesma palavra usada para animais indomáveis. Meu amigo, então quando a gente está daquele jeito
que ninguém consegue nos controlar, nós somos prautes. Animais que não conseguem ser dominados ou domesticados. Então, que Paulo está trazendo isso de forma literal. É como se Deus esperasse que nós nos tornássemos em animais selvagens, em animais domesticados. De que quando o dono fala, haja obediência natural. É isso que Deus espera de todos os seus filhos. E aí vem a pergunta: nós somos cheios do Espírito Santo? Não precisa você responder. Por último, domínio próprio. Autocontrole. Agora, é autocontrole, sabe sobre o quê? Autocontrole sobre os desejos que a minha carne pede. Todos nós somos tentados em muitas coisas. Mas existem aquela ou aquelas coisas que parecem um imã. Fica nos puxando o tempo inteiro. Trazendo para nós um momento ou nos dando oportunidade de expressar esse desejo ou de satisfazer esse desejo. Então, alguém com domínio próprio é como um atleta que, com a disciplina diária, consegue dominar o seu próprio corpo. Como aqueles atletas de ginástica artística, por exemplo. Aquilo é sensacional, aquilo é fantástico. As pessoas que conseguem controlar o seu próprio corpo de diversas formas. Eles vão propondo os movimentos e o seu corpo automaticamente obedece. Eles vão dando os comandos e o corpo vai seguindo apenas aquilo que eles estão propondo. Então, o desejo de Deus sobre a sua igreja, referente a domínio próprio, é Deus dando os comandos e a igreja vai simplesmente para o lugar que Ele está mandando ir. Apenas para aquele lugar. Não para outro local. Não fazer outra coisa que Ele não pediu. Mas apenas focada naquilo que o dono do corpo, o cabeça do corpo, Jesus, está ordenando. Então, a pergunta que fica para cada um de nós hoje é: o segredo do poder, da atuação do Espírito Santo está sobre nós? Observando os 9 pontos referidos como sendo o fruto do Espírito. O que Deus pode esperar de nós como igreja, partindo dessa reflexão sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Quando não há mais espaço daquilo que se chama eu, para o domínio daquele que nos chamou, daquele que nos salvou, daquele que nos perdoa, daquele que nos ama e que tomou sobre si os nossos pecados, as nossas feridas, as nossas dores, aquilo que vamos sentir que vai nos trazer dor, talvez daqui a um tempo, Jesus já tomou sobre si. A sua frustração, a minha frustração, Jesus já tomou sobre si.
A nossa angústia, Jesus já tomou sobre si. O nosso medo, Jesus já tomou sobre si. As nossas tentações, segundo a carta aos Hebreus, não houve nada que Jesus não fosse tentado. Então ele conhece a minha tentação e a sua. Mas ele também nos mostra que é possível não pecar. É possível não fazer. É possível estar cheio do Espírito Santo para não fazer isso. Então que saiamos daqui hoje com a reflexão de que ser cheio do Espírito Santo é ter pelo menos essas, se assim posso dizer, essas 9 qualidades. Vamos orar? Pai, que o nosso amor pelo Senhor, Deus, nos faça ter autorreflexão, ou gerar em nós essa autorreflexão que nos fará, com muita naturalidade, perceber o que tem e o que não tem do Senhor em nós. Mas graças à Tua misericórdia, Senhor, temos a oportunidade de sermos diferentes, depois que a Tua palavra foi anunciada, e do Teu Espírito Santo que gera novas atitudes em cada um de nós, Deus. Então a nossa oração, Senhor, é que o Teu Espírito Santo tenha todo o espaço necessário no nosso coração para poder trocar os valores que lá tem, para que os Teus valores sejam implantados, enraizados e gere esse fruto que apenas o Senhor pode colocar em cada um de nós, Deus. Essa é a minha oração, Senhor, em favor da minha vida e de cada pessoa que terá acesso a essa mensagem, Deus. No nome de Jesus. Amém.